Olá a todos, bem-vindos ao canal GuniDev e hoje nós vamos retomar aqui o nosso tutorial sobre desenvolvimento de jogos 2D com a Godot, onde nós estamos desenvolvendo um clone do Flappy Bird. Então hoje no tutorial o que a gente vai fazer é essa parte. Então a gente fez já o nosso background, a nossa cena principal. Então a gente vai criar aqui esse chão aqui que se move. É um tutorial bem rápido, mas que a gente vai utilizar alguns nodes diferentes. Então vou fechar aqui. Então vamos iniciar abrindo aqui a Godot Game Engine. Selecionar aqui meu projeto, que eu já iniciei lá no primeiro tutorial. E vou clicar em editar. Aqui a gente vai para a nossa área 2D aqui em cima. Então ele vai estar selecionado 3D, eu altero aqui para 2D. Aqui é a nossa área de jogo. Eu vou definir já uma cena principal. Se a gente clicar na tecla F6 ou clicar aqui para rodar a cena, a gente vai rodar a cena que está aberta aqui. Se eu clicar aqui em F5 ou clicar aqui no botão rodar, ele vai rodar a cena que está selecionada como a cena principal. Então, a gente pode setar ela de duas maneiras. Posso clicar aqui se eu não tiver nenhuma cena setada como principal. Ele vai avisar que não tem nenhuma cena principal definida. Eu venho aqui selecionar, seleciono a cena que eu quero como principal e clico em abrir. Ou eu posso vir aqui no menu Projeto, Configurações do Projeto. Então aqui na aba Geral, aqui em Application, eu vou ter essa opção Run. Aqui em Main Scene, se eu clicar aqui nesse ícone de pasta, eu vou lá na cena que eu quero setar como principal. Seleciono ela e clico em abrir, ou dou dois cliques aqui. Ela vai ficar selecionada, eu vou fechar. Se eu clicar aqui, eu já tenho uma cena principal setada no nosso jogo. Então hoje a gente vai então criar aquele chão, né, que se movimenta. Então eu venho aqui, vou criar uma nova cena, então eu posso clicar aqui nesse símbolo de mais, ou vir aqui em cena, nova cena, e vou criar essa cena vazia. Então nós vamos utilizar aqui 4 nodes para criar essa cena. Então o primeiro node é o node que vai ser o node pai, ou seja, o node principal aqui da cena. Vou clicar aqui em mais. Eu vou procurar um node chamado Static Body 2D. Veja que a gente tem dois tipos de Static Body. Então aqui eu tenho 2D, que ele é meio um ícone roxo, e aqui embaixo um ícone vermelho. Esse ícone roxo é 2D, esse daqui é 3D. A gente está desenvolvendo um jogo 2D, então a gente vai utilizar o Static Body 2D. Só dar dois cliques, vou criar ele aqui. Veja que ele avisou aqui que a gente tem um erro aqui, né? um aviso. Né? Esse aviso aqui é que ele precisa de uma forma, ou seja, ele precisa de um colisor. Daqui a pouco a gente já vai adicionar esse colisor a ele. Então venho aqui, vou renomear, então só dar dois cliques. Eu vou chamar ele então de Ground. Você pode dar o nome que você quiser aí, desde que seja, né, relacionado ao chão aqui, que é o que a gente está desenvolvendo agora. Então, para eu não perder nada que eu fiz aqui, eu já vou salvar essa cena. Eu posso apertar Ctrl S ou vir aqui em cena, salvar cena. Aqui dentro do nosso jogo, aqui da raiz, a gente vai salvar dentro de scenes, aquela pasta que a gente criou, e eu vou salvar ele como ground.tscn. Clico em salvar e aqui a gente já tem a nossa cena salva. Agora eu vou adicionar um sprite. Então o sprite vai ser uma imagem aqui que vai representar o nosso chão. Então vou clicar aqui com o botão direito em cima de ground, venho em adicionar no filho. Veja que aqui eu já tenho os nodes recentes que eu utilizei, então vou selecionar aqui Sprite. Ou eu venho aqui em pesquisar e digito Sprite. Vou clicar em criar. Então criei um Sprite aqui. A gente vai adicionar então uma imagem ao nosso Sprite. Então vamos aqui em Assets, aqui nos nossos arquivos. Venho em Sprites.
Vou selecionar aqui base.png e com o sprite selecionado, eu venho aqui no inspetor de propriedades, vou ter a opção Texture. Eu vou pegar essa base e vou puxar até o Texture. Vou jogar aqui dentro e ele exibe a imagem aqui para a gente. A posição 00 está bem no centro do nosso sprite, a gente não quer isso, a gente quer que essa posição fique aqui na posição 00 do sprite. Então eu venho aqui no inspetor de propriedades do sprite, em Offset e desmarco Centered. Ele vai ficar aqui alinhado ao início aqui da nossa cena. Aqui agora a gente vai então adicionar um colisor. Eu vou utilizar um Collision Shape 2D. Então seleciono aqui nos recentes, a gente já utilizou um Collision Shape. Ou eu digito aqui um Collision Shape 2D e seleciono ele. Então lembrando que eu tenho que criar dentro de Ground e não dentro de Sprite. Então se acontecer de vocês criarem dentro do Sprite, é só pegar o Collision Shape aqui, selecionar ele e empurrar aqui para dentro do Ground. E ele vai virar um filho aqui do Ground. Vou selecionar aqui então, ele vai me avisar que ele precisa de uma forma. Então vou utilizar um Rectangle Shape 2D. Aqui a gente vai utilizar essa forma aqui para avisar aqui para o nosso ground onde os outros objetos vão colidir com ele. Então, no Flappy Bird, como que acontece? O pássaro ele vai ficar em uma posição aqui e apesar de ele ter a sensação de movimento, ele nunca vai sair da posição dele. Então a gente precisa do local onde o pássaro está ter um colisor para que quando ele chega aqui no chão ele não continue caindo. Então eu não preciso pegar e criar um rectangle shape tão grande ou do tamanho aqui do chão. Então eu preciso só de um rectangle shape que fique mais ou menos na posição onde o pássaro está. Então para eu movimentar aqui o retângulo, eu tenho essa cruz aqui no meio. Se eu selecionar ela eu consigo mover onde eu quiser ou em qualquer outro lugar, né, daqui do Collision Shape. Depois eu tenho esses modificadores, que são esses círculos aqui. Então esse de cima, se eu puxar para cima, ele vai aumentar na altura. Aqui do lado, aumenta na largura. E aqui eu consigo aumentar, tanto na largura como na altura. Então eu vou criar aqui, por enquanto eu não preciso ter uma posição correta, porque a gente ainda vai criar o nosso personagem principal. Por enquanto eu vou deixar ela mais ou menos aqui nessa posição. Veja que eu não coloco exatamente aqui na borda, porque quando o pássaro cai, no jogo original, parece que ele afunda um pouco aqui no chão. Então eu deixo ele um pouco para baixo. Agora que eu criei aqui o colisor, a gente vai criar uma animação para o nosso sprite. Então, para criar uma animação, no caso aqui eu vou utilizar então um Animation Player. Então vou selecionar o Ground, clicar com o botão direito, vou adicionar um nó filho e eu vou criar um Animation Player. Então é só eu vir aqui em pesquisar, colocar aqui Animation Player, vou selecionar ele aqui. Dei dois cliques, ele vai ser criado como filho de Ground. De novo, ele não pode estar dentro de Sprite, ele não pode estar dentro de Collision Shape. Ele tem que ser filho do Ground. O Animation Player é um node que serve para fazer animações. Quando eu crio ele dentro de um objeto pai, então o que acontece? Todos os objetos filhos aqui do Ground passam a ser possíveis de serem animados. Se eu criar uma animação nova aqui dentro do Animation Player, eu vou conseguir animar essas opções aqui de todos os objetos filhos aqui, dos nodes filhos de Ground. Então vou clicar aqui em Animation Player. Então vou clicar aqui em Animação
clico em novo e vou dar um nome para minha animação. Então vou chamar de ground underline move. Então, é o movimento do chão aqui. Dou um OK. A gente vai ter uma aba onde a gente vai controlar essa nova animação que a gente criou, que é o ground move. Se eu olhar agora em todos os objetos aqui, filhos de ground, incluindo o ground, eu tenho uma chavinha aqui do lado. Ou seja, essa chavinha é onde a gente vai criar as chaves da nossa animação. O que eu vou animar aqui é o sprite. Então eu quero que ele tenha uma sensação de movimento, como se o chão estivesse se movimentando para cá. Só que ele tem que ficar sempre se movimentando. Então tem que ser contínua essa animação. E é isso que a gente vai fazer. Então eu seleciono aqui com a animação criada. Eu vou selecionar o meu sprite e vou alterar aqui a posição dele. Então, aqui na linha do tempo dessa animação, eu vou ter um tempo que ela vai ser feita. Então, ground move, a animação ela vai ter um tempo. Aqui, no caso, é 1 segundo. Eu quero que essa animação tenha 0,6 segundos. Então, eu altero aqui o tempo da animação. Venho aqui no início, no 0. Veja que quando eu movo aqui esse cursor azul, ele vai mudar aqui esse valor. Então, eu vou deixar ele em 0. Eu venho aqui então no sprite e vou deixar essa posição em 0 e 0 no x e 0 no y. Clico aqui nessa chavinha. Ele vai perguntar se eu quero criar uma nova faixa da posição position do sprite. Vou colocar em criar. Ele criou aqui uma nova faixa de animação, onde eu vou alterar a posição do nosso sprite. Veja que ele tem aqui em relação ao sprite, position. Daí eu vou colocar aqui no final da animação. Então eu vou puxando essa barrinha azul até aqui no final, até chegar em 0,6. Ou eu posso selecionar aqui e digitar 0,6. E ele vai ficar aqui no final da animação. Vou pegar essa posição aqui e vou alterar o meu valor de x. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse canto aqui do sprite e mover ele até aqui, nesse canto da nossa área de jogo. Então, eu vou puxar ele aqui e vou ver onde mais ou menos ele fica. Aqui no caso, é menos 48. Para que ele fique exatamente aqui nesse canto. E aqui o y eu tenho que deixar em 0, que é a posição original aqui desse sprite. Então agora eu já posso criar aqui a minha chave para que a animação ocorra. Então clico aqui nessa chavinha aqui, no menos 48, na posição 0,6 da animação. Clico aqui, ele vai criar uma outra marcação aqui de chave. Então ele vai fazer isso daqui. Veja que ele vai movimentando a posição aqui do nosso sprite até o final. Agora eu tenho que alterar algumas coisas. Então assim, esse chão ele vai sempre se movimentar. Eu quero que ele já inicie reproduzindo. Então eu vou clicar aqui nesse ícone de autorreprodução. Então quando ele carregar, ele automaticamente já vai começar a se movimentar. Depois eu venho aqui embaixo e deixo marcado loop da animação. Aqui nessas opções eu vou deixar contínuo e linear. E aqui eu também não mudo nada. Aqui a nossa animação já está pronta. Então ele vai ficar fazendo esse movimento aqui durante todo o jogo. Para você testar a animação, você pode apertar aqui no reproduzir. E ele vai começar a reproduzir. Então ele vai ficar fazendo isso durante o jogo todo. Até, é claro, que você perca. Daí essa animação vai ter que ser pausada, mas depois a gente faz isso.
Então eu vou clicar aqui para parar a reprodução. Veja que ele ficou aqui em uma posição diferente de 0, eu vou alterar para 0. Venho aqui e salvo a minha cena. Então aqui no menu cena, salvar cena ou apertando Ctrl S. Aqui a gente já tem a nossa animação do chão pronta. Então é bem rápido, os conceitos são bem simples. Então para a gente adicionar na nossa cena principal, eu venho aqui na cena Game, se ela não estiver aberta. É só vocês virem aqui na pasta Scenes, selecionar game.tsn, tscn, dá 2 cliques, ela vai abrir. Então a gente vai adicionar agora o nosso chão na cena principal. Aqui, quando eu quero adicionar um novo node, eu clico aqui nesse sinal de mais. Para eu adicionar uma outra cena aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu seleciono o Game, que é onde eu vou adicionar aqui o chão. Clico aqui em instanciar cena filha, então é esse ícone aqui do lado do mais. Vou clicar nele. Seleciono a cena ground.tscn e clico em abrir. Então veja que agora o nosso ground já aparece aqui. Agora eu tenho que posicionar esse ground aqui embaixo. A posição dele aqui está em x0 e y0. Lembrando que eu quero que ele se movimente lá para baixo, então é só eu ir puxando ele lá para baixo, só para a gente ter uma noção da posição que ele tem que ficar. Então aqui a posição em y é 400. Lembrando que a posição em x tem que ficar igual a 0. Posicionei aqui meu chão. Então eu tenho o game, depois eu tenho o background e depois o chão. Lembrando que o primeiro filho aqui do game, então esse primeiro node, ele vai ser desenhado embaixo. O que vier depois dele vai ser desenhado em cima. Então se eu, por exemplo, puxar o ground aqui para baixo, o background para baixo de ground, veja o que acontece. O ground some. Então é muito importante que vocês entendam essa sequência de criação aqui. Então aqui eu já coloquei o nosso chão. Eu vou clicar aqui em rodar para a gente ver o resultado final. Clico em rodar e veja que aqui a gente já tem o nosso background e o chão aqui animando aqui embaixo. Então essa era a segunda parte do nosso tutorial. Então a gente já fez a nossa cena principal, o nosso background. E agora a gente fez o nosso chão, que ele se movimenta aqui. E quando a gente perder, o nosso personagem principal vai cair aqui e ficar preso aqui no chão. Então eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar alguém. Até o próximo tutorial.